E hoje nós vamos começar um curso novo, que é da Zinix 2442, é uma mesa analógica da Behringer. Olavo, analógica, né? É isso mesmo, tem muita gente que caiu de cabeça aí no mundo digital, né? E até aprendeu ali alguns detalhes da mesa digital, mas os fundamentos do áudio, né? O pessoal tá por fora aí. Então uma mesa analógica sempre é uma boa forma, né, do pessoal entender ali os caminhos do áudio, né? E essa mesa eu acho que é uma referência bem interessante, vou colocar aí na tela para você, né? Porque essa 2442 da Behringer é uma mesa analógica bem completinha, né? E ela tem ali todos os detalhes importantes que a gente espera de uma mesa analógica para começar um trabalho legal aí com vocês. Você escreve, né? Se eu for tentar, né, ler o fonema em português aqui ao pé da letra, parece ser Xenix, né? Mas a pronúncia correta seria Zinix, tá? Até nos próprios vídeos, né, que a gente tem da Behringer, pode dar uma olhadinha lá. A pronúncia dessa série, desses mixers da Behringer, é Zinix, beleza? Muito bem. Como é que eu acho, Olavo, né? Você vai passar a aula pra gente e tal, mas como é que eu acho conteúdos adicionais, né? Ou ali o portfólio oficial, né, desse equipamento? Você acessa aí behringer.com, chega aqui no canto superior direito na lupa, clica e escreve, né, X2442, e aí você vai encontrar a página, né, dessa mesa aqui, onde você tem todos os detalhes falando sobre esse equipamento, né? Você tem aqui algumas dicas, tem vídeos da própria Behringer, né, dando uma visão geral sobre o equipamento. E você tem, inclusive, aqui à direita, né, software. Daí você vai falar, software? Como assim? Não é uma mesa analógica, né? Por que ela precisa de software, né? É que, na verdade, ela tem alguns detalhezinhos digitais ali, né? Ela é puramente uma mesa analógica, mas vocês vão ver que ela tem um processador, né, de efeitos ali, interno digital, que já é um up a mais para uma mesa analógica, e ela tem uma interface USB de 2/2, né, 2 canais de saída, 2 canais de entrada nela. Por isso, né, na área de softwares aqui, eu posso baixar inclusive o ASIO for All, né, que é o driver para eu conseguir reconhecer ela nos computadores Windows, né? Lembrando que para o Mac você já tem direto, né, acesso à mesa, o Mac não solicita driver dela propriamente dito, já reconhece ela direto, tá? E só para o Windows, então, você instala aqui o ASIO for All, e é isso, tá? Essa é a página do fabricante. Então, vou fechar aqui a página do fabricante. Uma mesa analógica dessa, né, uma visão geral, aqui no topo da mesa, você tem as conexões de entrada dessa mesa, tá? Nós vamos ver mais detalhes de perto, mas você tem aqui toda a área com as conexões de entrada da mesa. Logo aqui, né, nessa fileira logo abaixo, você tem aqui os ajustes de ganho dos prés da mesa. Alguns canais dessa mesa são providos de compressores, um compressor básico, mas tem, né? Como já era de se esperar, nessa linha aqui intermediária, nós temos aí os equalizadores da mesa. Um pouquinho mais para baixo, nós temos essa região aqui com as mandadas de áudio, que servem tanto para mandadas auxiliares, quanto para efeitos externos e internos, né? Nós vamos falar mais disso. Ajustes de panorama e balance, né? Olavo, qual a diferença? Vou conversar com vocês também sobre isso, né? Depende se o canal é mono ou se o canal é estéreo. E logo aqui embaixo nós temos os envios, né? A área aqui dos mutes, os faders para fazer os envios. E eu posso, com esses botões, selecionar o tipo de envio que eu quero fazer, porque essa mesa também é provida de subgrupos, né? Tem gente que não conhece o subgrupo, o que é o subgrupo, para que serve, tá? Eu tenho aqui, então, todo um chaveamento para fazer o monitoramento da mesa, e logo aqui eu tenho o master dos nossos auxiliares e também os retornos de efeito, que pouca gente usa isso aqui também. Fora alguns detalhes a mais dessa mesa, que é um processadorzinho, né, de áudio digital aqui, beleza? Olha, eu dei um zoom então naquela parte de cima da mesa, onde mostra as entradas, tá? E eu fiz questão de deixar a numeração dos canais aqui para você entender que essa mesa, né, ela é vendida. Isso aí tem muita gente que até fala para mim, Olavo, complicado, né? Você vai comprar a mesa, o pessoal vende a mesa como sendo de 16 canais, 24 canais, aí você vai ver, não é tudo isso, né? Calma, né? Eu sei que é também uma certa jogadinha de marketing, né? Mas não é só isso, não. É que realmente, né, você tem canais aqui que são agrupados
e são canais estéreo, né? Então são 2 canais num só. Então se você parar para pensar, você tem 16 sim, né? Só que você tem ali parte deles que você consegue trabalhar com estéreo, mas você também consegue separar ele em mono. Todos esses detalhes nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? O importante é você ver aqui que nós temos, olha, todos os nossos conectores XLR e os conectores XLR, tá vendo? Todos identificados com mic. Por quê? O conector XLR, quando se refere à entrada, tá, de uma mesa de som, de um pré-amplificador e de vários equipamentos, né, que recebem áudio de microfones e instrumentos, o XLR ele está identificado como mic porque ele deveria receber um sinal em nível de microfone, né, que é um sinal que tem uma tensão um pouquinho mais baixa, tá? E tem também, essas entradas aqui também são preparadas com uma impedância um pouco mais baixa também. Se você plugar um sinal de instrumento nesses conectores, né, muita gente aí monta cabo gambiarra e pega lá, né, a saída do teclado e injeta direto aqui. Você está injetando um sinal de instrumento bala, né, em cima do seu pré aqui, que está prestes, né, ou pronto para receber sinal de microfone. Você pode queimar, inclusive, o pré da sua mesa, tá bom? Fora que se você ativar o Phantom Power aqui, você acaba mandando uma tensão para trás, essa tensão vai lá para o seu teclado, pode danificar a saída do seu teclado. Então, cuidado na sua mesa analógica. Aqui está tudo identificado com mic, porque são entradas prontas para receber sinal de microfone. Esses sinais são provenientes só dos microfones, né? Via de regra, sim. Qualquer microfone que você utilizar ali, você vai colocar para cá. Cuidado com as bases de microfone sem fio, algumas, né? Tem os 2 tipos de saída, sinal de microfone, sinal de linha. Então veja adequadamente para trazer nível de microfone para cá. E você tem também as Direct Box, né? Então a Direct Box serve justamente para você adequar o áudio dos instrumentos e não só transformar ali, né, sinal de linha em sinal de microfone para compatibilizar com essa entrada aqui, mas também transformar em sinal balanceado para você poder correr com ele no multicabo a longas distâncias até chegar na mesa, beleza? Então, XLR dessa mesa pronto para receber sinal de microfone. Dê uma olhadinha agora então um pouquinho mais para baixo e você tem aqui uma carreira, né, de conectores escrito, olha, Line In, entrada de linha. Então aqui sim está pronto para receber sinal de linha, que pode ser proveniente, né, de um computador, de um DVD, de um celular, né, de um player nosso aí, que pode chegar até essas entradas de linha. E também pode vir sim direto dos seus instrumentos, tá? A única coisa é que os nossos instrumentos aí direto, né, guitarra, baixo, etc., não tem sinal balanceado, então só posso jogar direto aqui se eu estiver pertinho da mesa, senão esse áudio vai vir com ruído, né? Ao lá vir um teclado que tem saída de linha e se eu usar o cabo correto, né, no teclado, um cabo P10 balanceado ou 2 cabos, melhor ainda, para trazer um som estéreo do seu teclado, né? Aí eu posso, mesmo sem Direct Box, trazer a uma certa distância aqui, aí pode, porque se o seu teclado fornece saída balanceada e você usa cabo, ainda que seja P10, né, cabo balanceado, você consegue sim trazer com segurança esse sinal. Pode ver que essas entradas estão identificadas como ball or on-ball, né, balanceado ou não balanceado. Beleza? O que mais que a gente tem de diferente nessas entradas? Aliás, vocês vão ver depois com calma, né? Que aqui, nesses canais tidos como canais estéreo, aí você não tem só uma entrada, você tem 2, justamente porque esse canal ele é duplicado internamente, tá? E aí vocês vão entender, inclusive, como é que fica, né, a situação dessa única entrada XLR num canal que seria estéreo, né? Muito bem, cenas do próximo capítulo. Você tem também alguns canais aqui, nos 8 primeiros canais dessa mesa, você tem insert, né? Eu lá, vejo lá, não sei o que é esse negócio, né? O que eu faço aí com esse tal de insert, né? Muito bem, no insert é onde você consegue colocar um cabo, onde você consegue tirar sinal da mesa, passar por um processamento externo e voltar para a mesa e continuar com esse sinal no canal. Você literalmente insere, né? Você faz um insert
de um efeito, de um processamento aí, no meio do caminho nesse canal, né? Então tem muita gente que usa o básico da mesa analógica e não conhece, né, uma função do insert, nunca utilizou o insert, né? E hoje está utilizando isso na mesa digital, né? E acha que é novidade da mesa digital. Não, é novidade por ser digital, né? Mas usar inserts, né, de áudio na sua mesa, não, isso aí é desde que o áudio é áudio, né? A gente tem aí as mesas analógicas trabalhando com insert também, beleza? Seguindo para o próximo slide aqui, nós vamos trazer agora no detalhe, né, os auxiliares dessa mesa. Então você olha aqui, você tem, olha, 4 fileiras, né, de knobs auxiliares nessa mesa. Olavo, eu consigo então fazer até 4 misturas independentes para entregar aí, né, para 4 músicos, por exemplo, né, no fone de ouvido, ou para 4 caixas de retorno ali no piso independente. Isso mesmo, você pode fazer até 4 misturas auxiliares independentes, ou como é a proposta dessa mesa, vocês vão ver internamente como ela tem um efeitinho digital. Aqui o que seria, né, o barramento 3 auxiliar, está identificado tudo com effects aqui, né? É porque esse barramento, a princípio, ele faz a mistura que será mandada para essa máquina de efeito. Nós teremos também episódio falando só disso para vocês, né? Então, eu quero um reverb na máquina de efeito. Eu pego e misturo tudo que eu quero mandar para o reverb aqui, mando para a máquina de efeito, né? Então esse barramento 3 ele não seria usado para retorno, seria utilizado para esse efeito interno. Mas se eu não estiver usando efeito interno, eu posso então usar como mais um auxiliar, né? Um detalhe, inclusive, essas 2 carreiras de auxiliar laranjinha aqui, elas são todas post-fader, ou seja, né, o áudio que eu vou mandar ou para máquina de efeito, né, ou para fones, ou para caixas de piso ali de retorno, ela está abaixo desses faders principais aqui na mixagem. Ou seja, se eu chegar aqui no canal 1, né, e falar, girar esse knob e falar, eu quero mandar um pouquinho do áudio do canal 1 para o fone, sei lá, do baterista aqui, né? Se eu chegar aqui e baixar o fader, tá, desse canal 1, proporcionalmente esse retorno aqui para o fone do baterista vai baixar também. Por quê? Porque esses laranjinhos estão todos aqui, ó, pós-fader. Vamos falar com detalhes também ao longo do curso. Já essas 2 primeiras carreiras aqui de auxiliar, elas podem ser configuradas, inclusive por canal, se elas trabalharão com pré-fader ou pós-fader, né? Se eu colocá-las para trabalhar com pré-fader, quer dizer que a mistura que eu faço para o meu músico independe da mistura que eu estou fazendo no PA. Beleza, então tá aqui. Próximo destaque, né, é aqui para a área da saída, do master da mesa, vamos dizer assim, né? Então, além de encontrar o master da mesa e de repente você está estranhando, você fala, lá, é um fader só no master dessa mesa? Ok, é um fader só, mas a saída dela é estéreo normalmente, né? Assim como os canais estéreos, nós vamos ver que internamente isso aqui é duplo, né? Mas eu tenho um elemento só fazendo a função de 2, né? Até porque, quando você está trabalhando com estéreo, né, não faz muito sentido ali você ter 2 faders separados, porque geralmente você trabalha com o seu sistema equilibrado, caixas iguais, etc. Então você sobe uma, você sobe outra, né? Muito bem. E aqui você tem os subgrupos, né? Tem gente que olha lá para a mesa e fala, lá, o que eu faço com esses subgrupos, né? Quantas vezes você não chegou e falou assim, poxa, eu tenho lá 4, 5, 6 canais que são vocais. E na verdade são back vocals, né? E eu queria, porque tem certos momentos que todos eles juntos ali, né, passam um pouquinho a voz principal, ou estão um pouquinho baixa, eu tenho que ir lá e corrigir 5, 6 canais. Lembrando que o volume desses 5, 6 back vocals não são iguais, né? São pessoas diferentes, são proporções diferentes. Então, se você pega todos esses canais, por exemplo, desses back vocals, né? E ao invés de mandar direto para o master da mesa, você passa por um subgrupo, você passa a ter então aqui uma forma, por exemplo, né, de você trabalhar o volume de todos esses canais de back, por exemplo, controlando aqui num único fader através do subgrupo. É uma das aplicações do subgrupo, tá? Não é só isso que a gente consegue fazer com esse subgrupo. Inclusive essa mesa você consegue gerenciar esses subgrupos
Você pode trabalhar, né? Tanto é que no anúncio dela, ela tá lá como 4/2 subgrupos, né? Porque você pode usar como 2 pares, né? Então 2 conjuntos de subgrupo estéreo, e considerando que é uma mesa estéreo, você deve usar um sistema estéreo, né? Então você acaba ficando com 2 pares de subgrupo. Mas se o seu sistema é mono por acaso, você pode até fazer um gerenciamento aqui para você ter 4 subgrupos independentes. Só que daí o sinal todo, né, até a saída do seu sistema, estará em mono, tá? Veremos detalhes também. O que mais que eu tenho aqui? Essa mesa, embora seja analógica, né, ela tem aqui então um processadorzinho digital lá dentro. Então eu consigo pegar aquela fileira 3, né, de auxiliares lá que eu mostrei para você, fazer uma mistura específica, mandar para dentro dessa máquina de efeito. É uma maquinezinha digital, inclusive, lá dentro, com uma resolução boa, 24 bits, né? E eu escolho, através desse dial, né? Eu escolho qual é a função que eu quero. Por exemplo, aqui está selecionado 15, né? Então ela está trabalhando como, olha lá, delay mais reverb, né? A combinação de 2 efeitos. Então, tudo que eu mandar para cá, né, aparece aqui na entrada dessa máquina, ela cria esse efeito e olha que legal. Como a maioria, né, dos casos aí que acontece, você manda essa mistura mono para a máquina de efeito, mas principalmente por ser um reverb, né, que ele dá aquela ambiência onde você sente que tem sons diferentes acontecendo em momentos diferentes no seu ouvido, dá justamente essa ideia de espaço, né? Mas esse efeito ele já volta naturalmente, né, para o master da mesa. Então no PA você sente esse efeito, mas tem como sentir esse efeito, né, também ali nas caixas de retorno, tá bom? Então a gente passa essas dicas para vocês depois. Então tá aqui, mesa analógica, mas tem ali, né, uma eletrônicazinha pequenininha dentro dela, trabalhando então com esses efeitos digitais. O que mais, né? Vamos dar uma olhadinha atrás da mesa agora, e tem muita gente também que olha atrás da mesa e fala, lá, basicamente eu pego ali, né, o master da mesa aqui, eu até aproveito já a saída, né, balanceada bonitinho, mando lá para o meu sistema para fazer o processamento, né, crossover, limiter, equalização de correção do meu PA. Olavo, o que você está falando aí, né? Nada disso, eu pego aqui, jogo direto para o amplificador e vai para as caixas, ou melhor, já estou usando caixas amplificadas, sai daqui e vai direto. Ok, né? A gente já sabe que muita gente trabalha com pequenos sistemas, né? E nesses pequenos sistemas o pessoal acaba não colocando processamento para corrigir os PAs. Mas eu preciso corrigir os PAs, né? Então o correto era sair esse LR aqui da mesa, entrar aí pelo menos num equalizador, né, num limiter, para a gente conseguir fazer um controle, né, desse seu sistema de PA, principalmente se você tem vias de áudio separadas, tem subgrave e tudo mais, né, seria interessante um crossover para fazer essa divisão, mas ok, né? Esse LR você mandou para o seu sistema, então. Existe até uma cópia do master dessa mesa na versão P10, também balanceada, né? Desde que você use conectores TRS, cabos balanceados específicos para isso. E tem gente que usa basicamente isso aqui e aqui, olha, auxiliar sends, né? Só as saídas auxiliares que vão aí para as caixas de retorno. E o pessoal não conhece mais nada aqui na mesa, né? Então, tá aí a chance de você aprender um pouquinho mais também sobre esse sistema, tá? Vamos detalhar algumas coisas. Olavo, eu vi que num cantinho aqui eu tenho 8 saídas conhecidas como Direct Outputs, né? Ou saídas diretas, né? Para que serve isso, tá? Veja bem, os 8 primeiros canais dessa mesa, tá? Infelizmente não são todos os canais. Existem mesas analógicas próprias para estúdio e aí todos os canais têm Direct Out, né? Ou saída direta. E o que são essas saídas diretas, né? Você vai ver comigo que ao injetar um áudio, por exemplo, lá no canal 1, um microfone, por exemplo, esse áudio vai entrar nesse canal 1, né? Ele será ali processado naquele canal para ser misturado e mandado para o PA. Mas logo ali no comecinho, né, do canal, internamente, assim que esse áudio do microfone passou pelo pré, né, assim que ele acabou de ser amplificado ali, pré-amplificado, eu posso tirar uma cópia desse sinal,
ter uma cópia direta desse sinal para mandar, por exemplo, para uma interface de áudio para fazer a gravação. Antigamente você não mandava para uma interface de áudio, você mandava para gravadores de fita mesmo, rolo, né? Hoje, mesmo com o sistema analógico, você pode ter uma interface de áudio digital onde você pega essas saídas diretas com cabos, insere, né, numa interface de pelo menos 8 entradas, você tem cópia desses 8 canais sendo gravados, né, a parte independente no seu computador. É assim, né, que o pessoal gravava o evento inteiro, usava a mesa para fazer a mix do evento e tinha o multipista gravado ali no computador também, beleza? Então essas são as saídas diretas desse canal. Serve para outros detalhes também, como se for um canal de um guitarrista, de um instrumento qualquer, você pode até aproveitar essa cópia, né, para mandar para um amp, para uma caixa auxiliar, para ter esse som, né, copiado exclusivamente para esse equipamento. Enfim, são inúmeras aplicações, tá? O que mais que nós temos aqui? Nós temos na sequência lá, subgrupo outputs, né? Olá, mas o subgrupo não era para pegar, por exemplo, aquelas 5, 6 vozes, jogar ali, né, num par de subgrupos, só para eu ter a proporção, né? Eu ter a proporção ali dessas vozes, sem ter que ficar que nem um polvo ali, né, mexendo 4, 5 faders ao mesmo tempo? Sim. Só que uma vez que você pega essas vozes, né, e coloca, por exemplo, nesse subgrupo, além desse subgrupo ser mandado para o master da mesa, né, para você ter o controle geral, né, dessas vozes, por exemplo, ali no master da mesa, esse subgrupo pode ter uma outra aplicação, né? Você pode manter essas vozes sendo mandadas direto para o master, sim, e ainda uma cópia dessas vozes sendo mandadas para o subgrupo. E aí a saída do subgrupo você não mistura no master, você pega elas aqui atrás da mesa. Aí você tem uma soma daquelas vozes, por exemplo, aqui atrás da mesa. Para que, Olavo? Não sei, eu quero fazer uma gravação dessas vozes, por exemplo, então eu já tenho pronto o mix só das vozes. Eu quero um processamento de áudio externo, né, um efeito externo. Eu posso usar os auxiliares para esse fim, mas eu posso usar também um subgrupo onde eu pego proporcionalmente essas vozes, mando um efeito externo também e faço o retorno através de canais, ou existe umas entradinhas ali também especiais nessa mesa que a maioria da turma não conhece, né? Nós vamos falar ao longo do curso também. Então, vão abrindo novas possibilidades para o subgrupo, tá? E lembra que tinha 4 subgrupos, né? Então você tem, olha, uma combinação de até 8 sinais, né? Porque você consegue estéreo, né, de cada um daqueles subgrupos lá. Beleza? O que mais que eu tenho aqui? Lembrando que hoje é a visão geral da mesa e eu acho que só aí muita gente já está se surpreendendo lá. Nunca ouvi falar de nenhum desses detalhes aí. Tô vendo que o curso vai ser legal porque a gente vai detalhar tudo aqui para vocês, tá? Então fique aí, acompanhe a gente já. Se inscreva se você está chegando agora e não conhece o canal. O que mais? Destaquei 2 conjuntos também de saída aqui. Um são os auxiliar sends, que o pessoal já conhece, onde você pega aquelas 4 misturas que você faz, né, e manda para caixas de retorno. Mas você também tem auxiliar returns, né? Ou seja, você pode pegar, por exemplo, como eu falei aqui, sei lá, o auxiliar 4, né? Fazer uma mistura onde você não vai mandar para uma caixa de retorno, você vai mandar para uma máquina de efeito externo. E quando essa máquina de efeito externo processar esse áudio, principalmente se ela processar esse áudio, né, em estéreo para você, você pode chegar aqui, né, e usar, por exemplo, o auxiliar returns 1, e aí você pode ter um retorno auxiliar tanto mono, né, aí você usa só o plug de cima, quanto estéreo, e aí você injeta o que essa máquina criou externamente para você aqui. Então olha que interessante, você não conta só com aquela maquininha de efeito interna dessa mesa. Você faz a mistura, processa fora e são nesses auxiliares returns que você consegue fazer o áudio voltar para o seu sistema sem precisar comprometer um par de canais ou um canal estéreo da mesa, por exemplo. A gente vai ver isso, né? Tradicionalmente, quando as mesas não tinham auxiliar returns, você usava um par de canais para fazer esse retorno. O que mais, Olavo? Existem alguns outros conectores aqui, né, extras da mesa, que a gente vai falar também. Além de uma cópia em P10 do master, você tem aqui insert na saída também, Olavo. Insert na saída. Você falou que na entrada eu posso, né, pegar um microfone, por exemplo, e plugar um insert lá. Ou seja, eu tiro o áudio desse microfone aqui fora, processo
com elemento externo, mando de volta e segue no canal do microfone. Mas aqui também, no Master também, para que eu teria um insert no Master, né? Você pode ter a mistura pronta da sua mesa. E lembra que de repente você poderia pegar o LR da sua mesa e mandar direto para suas caixas ou amplificadas, né? Ou para os amplificadores das suas caixas. Ok, você pode tanto, né, pegar essa saída LR da mesa, passar pelos processadores, depois mandar para os amplificadores, como você pode pegar essa saída da mesa, mandar direto para os amplificadores e aqui você faz um insert. Então, na verdade, o LR ali do master da sua mesa sai aqui da mesa, passa por todo aquele processamento, volta e aí ele vai para suas caixas. Também é uma aplicação, né? Fazer insert na saída da mesa. Existe aqui, né, a saída de controle. Pouquíssimas pessoas utilizam o fone de ouvido na mesa. O pessoal sempre viu lá uma saidinha pronta, amplificada já para fone. Sim, nas saídas auxiliares atrás da mesa você precisa usar amplificadores para o fone. Porém, no frontal da sua mesa você já tem uma saidinha de fone, né, já amplificada, onde você consegue ouvir, solar canais, né? Ouvir a mesma coisa que você está mandando, por exemplo, para um retorno, né? Enfim, é muito importante essa saída de monitoramento de fone. E você tem uma cópia dessa série de monitoramento aqui, né, na chamada Control Room, né? O controle da sala, né? Então são as caixas, os monitores de referência que você tem aqui na sua sala de mixagem, no seu estúdio, que ao invés de você trabalhar com fone, você joga nas caixas dentro do estúdio, tá? Então, também é uma saída interessante. Tem pedal, mesmo pedal que você usa para comandar, né, um teclado, por exemplo, você pode usar aqui para habilitar e desabilitar alguns efeitos, algumas funções do efeito digital dessa mesa, né? E uma saída direta da máquina de efeito, né? Então, essa máquina de efeito interna da mesa, como ela está dentro da mesa, se eu por algum motivo precisar, né, pegar esse áudio já com efeito ali de dentro da mesa, eu tenho uma saída exclusiva para isso. Está vendo quantas possibilidades nessa mesa? Olavo, estou entendendo todas as possibilidades, mas não estou conseguindo enxergar todas as aplicações ainda. Calma, que nós vamos fazer o curso aí para você, tá? Fora que você tem uma conexãozinha USB nessa mesa. Olavo, de novo, bugou a minha cabeça. Não é uma mesa analógica? Sim. Mas dentro dela, além do efeitinho digital, ela tem também uma plaquinha de áudio, né? Uma interface de áudio 2/2. Então você pode tirar a estéreo dela para dentro do computador e gravar esse estéreo, né? Basicamente você consegue gravar o LR dela pronto. E você também pode injetar áudio estéreo nela. Você pode pegar uma música, põe para tocar no computador e vai direto via USB para essa mesa. Obviamente ela também tem Phantom Power, né? Nos canais para você alimentar aí DirectBox ativa, para alimentar microfones condensadores, etc. Beleza? Veja só, tem gente que olha para a mesa, né, e fala assim, Olavo, sabe o que é? Eu estou começando agora, ou ainda quem já tem um tempinho aí, fala, Olavo, o que desanima é que eu olho para a mesa, embora seja um console pequenininho, né, embora seja um mixer pequenininho, é tanto botão, rapaz, mas não é possível, o que eu faço com tudo isso? Então vou dar uma ajuda para você agora, é uma ajuda que chega a ser até psicológica, né, mas você vai entender direitinho o que eu vou falar para você. Se você olhar para toda essa região aqui, ó, e falar quanto botão, quanto knob, quanto fader tem aqui, você vai desanimar mesmo. Mas olha que legal. Se você olhar aqui só para essa região que eu marquei, que é chamada de Channel Strip, né? É essa tira mesmo, né? Esse strip, essa tirinha e essa fitinha de canal, tá certo? Se você olhar só para esse Channel Strip, já não melhora um pouco? Você saiu de uma área inteira, né, ali da mesa, tudo isso aqui, e eu estou reduzindo para você para um channel strip. Você fala, tá bom, Lavo, mas e o resto? Olha só que interessante. Você parou para prestar atenção? Os canais são iguais. Então, a partir do momento que você aprendeu o que acontece em um canal, automaticamente você já aprendeu o que acontece em toda essa região da mesa. Olha só, já reduzi a mesa para você. Você conhecendo um channel strip, é só você pegar e replicar isso para os outros canais, né? Claro que nessa mesa, né, existem algumas exceções que
Do 1 ao 8 são todos iguais os canais. Depois, o chamado 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 tem características um pouco diferentes que a gente também vai mostrar no curso, né? Mas que não assusta ninguém. Toda essa região de masters da mesa, Olavo, como masters, né? Gerais, como assim gerais, né? Você tem um geral aqui do PA, um geral da mix principal, né? Mas você tem também aqui, né, os gerais, né, os masters das misturas auxiliares, né? E aí você tem aqui também um conjunto de coisas interessantes para você aprender. O próprio subgrupo, né? Como que eu faço o endereçamento desses subgrupos para eles trabalharem em 4 mono ou 2 estéreo, né? Toda essa área de monitoramento, né? O pessoal não pluga o fone aqui, né? Cadê, ó? Não pluga o fone aqui, não usa essa área de monitoramento, mas você poderia ouvir o que acontece canal por canal, o que você está mandando lá para o fone ou para uma caixa, né? De retorno você poderia ouvir no seu fone aqui, o que você está prestes a soltar lá no computador via USB você pode ouvir, enfim, tem inúmeras funcionalidades só para essa área de controle de monitoramento do fone. Aqui, além do geral, né, dos seus auxiliares, você ainda tem, lembra lá, os retornos dos efeitos, e é aqui, né, que você consegue inclusive fazer mandadas, né, de efeito, ou até mesmo, né, trazer efeitos externos e injetar isso não só no master, mas também ali nos monitores, né, como o pessoal pediu. Lembrando que tem uns casos aqui que a gente tem que fazer algumas adaptações mesmo com cabo, e eu não chamaria de gambiarra, porque nas mesas analógicas você realmente faz o patching, né? O sai daqui, chega lá, com cabo mesmo. Na mesa digital tá todo mundo acostumado a clicar, bolinha, né? Vai daqui e vai para lá. Mas nas mesas analógicas é cabo saindo daqui, cabo entrando ali, né? Então você consegue fazer um certo patching dessa mesa também, para você ter alguns recursos desses a mais também. Também vamos saber disso no finalzinho do curso, né? Então, aprendeu, né? Voltando aqui, aprendeu sobre essa região aqui também. Olha quanta coisa você matou na mesa. É os outros aí 20%, 25% da sua mesa. E depois só sobra, né, um pouquinho aqui para a gente aprender sobre esse processador de efeitos interno aqui. Então, tá vendo? Desmistificando um pouquinho, né? Você já viu que você já consegue dominar um pouco mais a mesa. Ela não é tão grande assim, né? Eu já posso resumir praticamente na área de master, efeito e em um channel strip. Eu aprendendo o que acontece em um canal, eu sei o que acontece nos outros, tá bom? Então, se você pegar o canal, entenda, né, como se fosse aqui mesmo um corredor. O áudio chega lá em cima, né? Ele entra lá em cima do seu canal, tá certo? E ele segue um fluxo, né? Você realmente tem um fluxo do seu áudio, ele vai passando por esse canal como se fosse um túnel. Coisas vão acontecendo nesse canal, e aí quando ele chega aqui no final, né, que ele já passou por todo esse túnel, ele sai para fazer parte da mix principal. Lembrando que no meio do caminho ainda tem desvios, né? Você ainda tem chances de pegar esse sinal e copiar esse sinal para outras aplicações. Olha que interessante, entenda isso como um fluxo, né? E se é um fluxo, vamos começar lá em cima, né? Onde esse sinal entra, né? Então vocês já viram que esse sinal ele pode entrar ou nessa conexão XLR que está identificada como mic, e nessa conexão de linha, né? Essa conexão P10 identificado como entrada de linha. Preste atenção. Aqui você injeta sinais em nível de microfone, proveniente dos microfones ou proveniente de DirectBox. E aqui você injeta sinais de linha, proveniente de mixers, né? Ou até mesmo direto de instrumentos como o teclado, que já é sinal de linha. Só cuidado que se você fizer isso dispensando o DirectBox, para longas distâncias você precisa dos cabos, né, desse teclado como cabos balanceados. Não é tão usual, né? O interessante mesmo é você padronizar DirectBox para tudo, já joga tudo no multicabo em sinal de microfone, ou porque veio de microfone ou porque veio de DirectBox, e chega tudo na mesa ali no XLR, né? Esse P10
também vai servir, lembra aqueles casos que você pega um barramento auxiliar, faz uma mistura, manda para uma máquina de efeito externa. Você pode usar tanto auxiliar returns que tem nessa mesa, ou você pode voltar aqui, né? Essa máquina externa, ela devolve, né, para a mesa com um sinal de linha. Então você injeta aqui também. Então são duas conexões distintas, duas entradas distintas para o seu áudio. Beleza, injetei o meu sinal aqui no canal. Esse sinal, ou pela entrada de microfone ou pela entrada de linha, ele entrou no canal. Agora ele vai seguir. Quando ele segue, ele já passa aqui, olha, nesse conector chamado insert. E é nesse conector que eu posso colocar um cabo especial onde eu posso interceptar esse sinal que entrou, qualquer um que seja, entrou pelo mic, entrou pelo line, né? Entrou no pré da mesa, eu ajustei o ganho desse pré, esse sinal já está passando ali, eu posso interceptar ele no insert. E quando eu intercepto ele, eu posso, através desse cabo especial, tirar ele para fora numa máquina com processamento externo, processar, voltar e seguir o fluxo. Eu literalmente inserto um elemento, uma máquina de controle nesse ponto, né? Só que como não dá para enfiar uma máquina aí, eu tiro o sinal, vou para essa máquina e volto no canal. Esse é o objetivo do insert, né? Olavo, o que eu colocaria no insert, por exemplo? De-esser, né, que é um efeito para tirar essa sibilância da voz. É um tipo de efeito que ele é por padrão, insertado. Por quê? Porque ele altera realmente a sua voz, né? Diferente dos efeitos como reverb, delay, que você quer o original, mais a cópia com efeito. O de-esser, por exemplo, você quer pegar o seu som com sibilância, com S, com Z, passar pelo de-esser para o de-esser eliminar essa sibilância e o que seguir já é um novo áudio, já é uma nova voz do Olavo sem sibilância. Então tá aqui uma boa aplicação para você tirar, jogar no de-esser e voltar. Beleza, voltou, esse sinal segue o fluxo no canal. Só abrindo um parênteses, né, que esse aqui é o controle de ganho desse pré. Olavo, por que eu tenho controle de ganhos no pré? Né? O pré da mesa é como se fosse uma bomba lá, né? Uma bomba d'água. Ela que dá pressão na água, ela que dá força para aquele sinal que geralmente, né, ele chega num nível mais baixo na mesa. E o ganho, né, a velocidade, a potência, a capacidade, né, dessa bomba de bombear esse fluxo que na verdade aqui é um áudio, né? Então esse ganho ele existe porque eu tenho microfones diferentes, instrumentos diferentes, com sinais diferentes, com intensidades diferentes, inclusive com pegadas diferentes para tocar, com pegadas diferentes para cantar. Então é nos ganhos dos canais que eu vou nivelar o áudio de todo mundo, né? Compensar, deixar todo mundo com a mesma pressão para depois eu só fazer a mix. Senão minha mix fica aquela mix toda colada lá em cima ou toda colada lá embaixo, ou eu tenho extremo, né, parte dos elementos colada lá em cima, parte colada lá embaixo, porque eu não cuidei dos ganhos de entrada dos prés, tá? Entrou o sinal, acertei o ganho, tirei ou não, né? Eu não preciso usar o insert. Se eu não usar o insert, o sinal passa reto. Tirei ou não, processei lá fora, voltei, o fluxo desse sinal segue. E aí ele vai entrar nessa região aqui, que é uma região onde eu faço um processamento desse sinal. Beleza. Nessa mesa, nos 8 primeiros canais, tá? Eu tenho em cima um compressor e depois eu tenho um equalizador. Esse compressor, ao contrário do que vocês têm visto, né? Nós trabalharmos aí com as mesas digitais, esse compressor, ele tem um parâmetro só ali, né? Você falou lá, eu estou ajustando uma coisa só, e aquele lance de ajustar o threshold, de ajustar o gain up ali do canal, do compressor, e filtros do compressor, a taxa, né, o range do compressor, um sidechain do compressor, enfim, tem tantos parâmetros que a gente aprendeu no compressor, e aqui um botão só resolve. Entendam, gente, né? Aqui é um knob só, que ao movimentar ele acaba mexendo virtualmente em vários parâmetros, lembrando que aqui é um compressor analógico, né? Não é um compressor digital.
Mas ele acaba mexendo em vários parâmetros do circuito ao mesmo tempo, onde, por exemplo, se você joga esse knob totalmente para a esquerda, ou seja, sem compressão nenhuma, é como se fosse essa reta, né, aqui, ou seja, o áudio segue linear. Quanto mais alto o sinal entra, né, quanto mais alto o sinal entra, mais alto o sinal sai. É uma razão de 1 para 1 ali. Mas a partir do momento que você vai virando esse knob, é como se internamente no circuito, né, eu fosse aumentando a razão, né, inclinando essa curva, aumentando a razão de compressão, ao mesmo tempo, né, fechando ali o threshold para ele ficar mais sensível, né, àquele sinal que está entrando. Então, ao virar esse knob, vários parâmetros internos do compressor estão sendo atuados, de modo que, quando eu jogo totalmente para a direita, né, eu já tenho praticamente como se fosse essa segunda curva, né? Ou seja, até um certo sinal, né? Até um certo sinal aqui no comecinho, né? Ele não comprime muito e depois ele já achata, né? E trabalha quase como um limiter para esse sinal. Então entendam que com um elemento só, com um ajuste só, você está ajustando vários parâmetros desse compressor. Ajuda alguma coisa, Olavo? Já ajuda, tá? Já é um começo para segurar algumas coisinhas aí, alguns exageros em microfone ou até mesmo para dar uma veludada na voz, tá bom? Na sequência, nesse canal, você tem o seu equalizador. E é um equalizador que eu não posso chamar de equalizador paramétrico, né, como eu conheço nas mesas digitais, porque lá você pega um pontinho daquele na mesa digital, um pontinho de filtro para você alterar, você corre para a direita e para a esquerda, você escolhe a frequência. Você corre para cima e para baixo, você escolhe se você está dando ganho ou atenuando aquela região, né, em torno daquela frequência. Você ajusta o kill, né? Então esse sino do seu filtro, você fecha, concentra mais naquela frequência ou abre, né? Aqui não tem isso. Para não mentir nessa mesa, para as frequências médias, né, você tem aqui um semiparamétrico, onde você escolhe a frequência de 100 a 8000, não é no range inteiro, né? Então você escolhe a frequência de 100 a 8000, onde você quer atuar. Por exemplo, está dando uma microfonia lá em 4000, né? Então por aqui você vai colocar 4000, né? Vai posicionar esse knob de frequência em 4000. E aqui, pode ver que tem uma linha indicando, né? Unindo os dois. E aqui você vai falar o quanto você quer atenuar dessa frequência de 4000 que você selecionou, né? Então esse conjunto já é, como naquele filtro da mesa digital, já é pelo menos a frequência versus a amplitude. Mas você não tem o kill, não tem a abrangência, né? Isso vai atuar bem fechadinho em torno de 4000 ou muito mais aberto, né? Então eu já não tenho esse ajuste, mas já é pelo menos uma ajuda boa para você pegar identificar uma frequenciazinha ou outra que está sobrando ali ou que está faltando e acertar. Vou passar dicas, né, na prática de utilização desse equalizador também para vocês. E para altas frequências, aí você já tem, né, um recurso mais limitado ainda, que ele já é fechado. Ele já está falando para você, ó, em 12.000 eu estou atuando. Então você não tem como escolher a frequência, é 12.000. Você só vai colocar ou tirar mais esses 12.000. Também não vai ajustar o kill, né? Assim como para frequência baixa, né? É travado em 80, você só vai colocar mais ou menos 80 Hz e um pouquinho da vizinhança ali do 80, ok? Então é isso. Entrou lá no pré, ajustou o ganho, se saiu ou não pelo insert para fazer um processamento externo, ele desce, passa aqui, né, pelo processamento do canal, equalizador, compressor, e agora ele vai seguir. Eu vou pular, né, essa região aqui e vou seguir com esse sinal direto lá para baixo. Então eu vou seguir com esse sinal direto ali para a região, né, onde eu faço a mandada principal desse canal. E aí eu pego esse áudio e primeiro ele passa pelo PAN. Esse áudio é um áudio mono. Eu quero que ele vá mais para o L, mais para o R da mesa, tá? Às vezes, gente, eu estou fazendo um gesto aqui, direita, esquerda, L, R. Você fala, Olavo, está invertido. Não se esqueça que a minha câmera é espelhada, né? Quando são aulas que exigem mesmo uma coerência nisso, eu inverto a câmera aqui, tá? Mas o meu direita está à esquerda para vocês e vice-versa, né? Vão pelo texto, pela narrativa e não pelo gesto, né? Mas esse sinal que está descendo é aqui nesse knob, identificado por PAN, que eu faço o panorama, né? Para onde esse áudio vai? Mais para a esquerda, mais para a direita? Então eu consigo direcionar esse áudio, né?
Lembrando que nos canais que já são estéreo dessa mesa, nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente, ele é um canal duplo, né? Dentro da mesa são 2 canais num só. Aí não é pan, é ball, de balance, né? Aí o funcionamento é parecido com o panorama, mas tem umas diferençazinhas lá. Mas vamos nos ater, né, a essa channel strip básica de uma mesa. Então aqui eu escolho se esse áudio vai mais para a direita, mais para a esquerda da mesa. Eu tenho inclusive esse fader, né, que vai dizer o quanto eu quero mandar desse sinal para a mix principal. E outros detalhes importantes aqui que a gente vai destrinchar também no curso, né? Quando o canal está mutado ou não, eu tenho indicação. Se esse canal eu não ajustei o ganho corretamente, ou ajustei e depois o instrumentista ou vocalista alterou alguma coisa lá no instrumento, está mandando bala, esse canal está clipando, eu tenho essa indicação aqui, né? Eu consigo solar esse canal não só para ouvir naquele monitor, naquele fone técnico que muita gente não usa, mas também para ter o sinal desse canal aqui no VU da mesa, no modo PFL, e entendam, mesmo sem ter áudio na caixa. Tem gente que vai fazer os primeiros ajustes da mesa, já aquela barulhada no evento, calma. Mesmo sem soltar áudio nenhum na caixa, mudo, você pode solar esse canal, colocar a medição aqui em PFL, acertar o ganho desse canal, ter a leitura disso ali naquele VU, naquele medidor da mesa, fazer isso em todos os canais para depois você começar a subir sua mix, né? Vamos saber mais sobre isso também. Então o solo é muito importante. E eu tenho, né, como mandar esse canal diretamente para a mix principal, para o master da mesa, ou direcionar se ele vai também ou exclusivamente para subgrupos. Então olha quanta coisa que talvez muita gente nem utilize da mesa, vê esses botãozinhos ali, né? Eles estão até travados, ninguém mexe neles, né? Mas são aplicações interessantes nessa mesa, beleza? E aí, esse trechinho que eu pulei aqui, por que você pulou, Olavo? Porque na verdade o fluxo principal do áudio chega lá no pré, passa pelo processamento e vem aqui nesse último estágio que eu estou mostrando para você na tela, né? E acabou, está encaminhado já para a mix principal. Só que no meio do caminho, eu tenho aqui como extraviar esse áudio, né? Eu tenho como pegar cópias desse áudio nesse ponto aqui e mandar cópias desse áudio, né, para os auxiliares, seja para fazer monitoramento, pré-fader, pós-fader, seja para fazer efeito interno e externo, tá? Então, isso aqui, as mandadas auxiliares são um detalhe no meio do caminho desse fluxo do canal. Beleza, gente?